Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 7ª aula de contabilidade industrial. Hoje nós vamos falar de custo meta ou target costing. Vamos entender que tipo de custo é esse, quais são as suas vantagens e desvantagens em sua aplicabilidade. Legal? Vamos lá! Você vai me perguntar então o que é o custo meta, né? O custo meta, na verdade, é um custo onde a gente faz o cálculo meio que ao contrário. Você para e pensa, pô, como assim? Fazer o cálculo custo ao contrário? Exatamente isso. É uma estratégia de gestão de custo onde, a partir do preço de mercado e da margem do meu lucro, é que eu monto o meu custo. Porque geralmente, num processo tradicional, eu vou constituindo, né, vou me apropriando dos recursos associados, mão de obra, indiretos, insumos de produção, para chegar a um determinado valor e desse valor, aí sim, aplicar uma margem para estabelecer o preço de mercado desse produto. Esse é o método tradicional. No Target Costing, não. No Target Costing, o que a gente vai fazer? Eu vou identificar o preço de mercado, ora pelos meus concorrentes, ora se for um produto novo, esse produto associado aí à expectativa do cliente, no caso. Uma vez identificado esse preço, esse valor que ele vai estar pagando, eu defino a minha margem de rentabilidade histórica, projetada, e aí sim, desse saldo, obrigatoriamente, ele vai compor os meus custos de produção. É fator, então, crítico de sucesso eu conhecer o mercado. Muito mais importante do que conhecer os meus processos, muito mais importante do que conhecer os meus departamentos, muito mais importante do que efetivamente eu ter a capacitação da minha mão de obra barra ou não, é a voz do cliente. Nesse conceito de aplicação de custos, eu preciso então ter a sensibilidade da expectativa do mercado. Porque é a partir dessa expectativa do mercado que eu vou estar montando o meu produto, associando aí as características desse produto vinculado à minha estratégia, do meu plano de negócio. E eu não me canso de falar isso. Olhem, cada uma das aulas que a gente trata, todas elas, independentemente do conceito de custos que nós estejamos utilizando para custeamento, em 100% delas é necessário, é fator crítico de sucesso nós estarmos alinhados com o plano de negócio, independentemente do tipo de custeamento a ser aplicado. Esse conceito de target costing, ele nasce, não foi de hoje, né? Ele nasce aí de pós-guerra, bem pós-guerra, lá no Japão nos anos 60. E é importante a gente entender que toda a metodologia de gestão, de administração, lá da ciência administrativa, ela nasce das percepções, das experiências, ora japonesas do pós-guerra, ora já até propriamente dito americanas, né? A administração, a ciência da administração, ela se apropria muito desses alicerces dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, propriamente dito. A contabilidade ela não podia ser diferente. Se a contabilidade é uma ciência social, então ela precisa entender um pouco desse comportamento social para garantir uma adequada aplicabilidade dos princípios, dos conceitos, dos fundamentos contábeis. E aqui no Target Costing não é diferente disso. E uma filosofia muito interessante do Target Costing, associado a esse modelo de administração, de gestão, é onde ele cita que o custo não é o fator que determina o preço, é o preço que determina o custo. Olha que revolução é feita nas nossas cabeças quando a gente passa a pensar dessa forma. Mas por que isso acontece, né? Por que eu tenho que efetivamente aplicar essa metodologia? Quando é que eu tenho que aplicar efetivamente essa metodologia? Faz-se necessário quando eu não tenho uma margem de rentabilidade boa, quando eu vejo um mercado altamente competitivo, quando eu vejo ali um cliente desconfiado do meu produto. Não do meu produto da minha empresa, mas daquele tipo de produto que eu pretendo comercializar.
Então, ele é sim aplicável em situações onde existe ali pouca possibilidade de gestão no comportamento da flexibilização do preço final. Ele se aplica, porque eu tenho que fazer um dever de casa grande no sentido de identificar dentro do meu processo de produção onde eu posso cortar, onde eu posso diminuir, onde eu devo diminuir, para me garantir, me ajustar aquele saldo final que sobrou entre o preço de venda e a minha margem. Obrigatoriamente, então, é como se fosse um conceito aí que na administração coloca-se como orçamento base zero, né? Eu zero todos os meus custos associados e eu monto eles a partir de um teto. Se a gente entende esse conceito, é fácil a gente perceber a aplicabilidade do Target Cost. Aqui na tela eu compartilho com vocês para um diagramazinho para melhor ilustrar isso que a gente está tratando. No custeamento tradicional, eu defino o custo para definir o preço de mercado. No custeio meta, né, o target cost, é o contrário. Eu acho que você já entendeu isso, está muito claro para você. Eu defino o preço de mercado para depois montar o meu custo. E aí, então, a gente pode guardar uma máxima, onde o custo-alvo é estabelecido antes mesmo de eu criar o meu produto. Aí você para, pensa, respira. Como assim? É no planejamento daquele novo produto, é no desenho daquele novo produto que se dá a composição dos insumos associados ao processo de produção daquele custo. Então, caro contador da área industrial, nesse momento, levanta da sua cadeira, visite a área de produção, sente com a área de marketing, porque são essas áreas que vão te municiar previamente das informações para você montar, tabular a sua composição dos custos quando eles aplicados ao processo de produção. É fator crítico de sucesso, isso eu já abordei em outras aulas. Olhe lá cada uma das aulas, cada um dos tipos de custeamento a ser considerado, que você vai mais de uma vez escutar isso da minha parte. É fator crítico de sucesso você, contador, conhecer o processo de produção, navegar no processo de produção, entender um pouco de como a empresa se relaciona com o cliente, como a empresa se relaciona com o fornecedor, para aí sim, na hora que você for montar o seu mapa de custo, você ter claramente isso definido na sua percepção. Então, o custo máximo admissível, ele é o resultado entre o preço de venda menos a margem do lucro. Esse custo a ser perseguido, então, é o resultado, né, o fruto do custo estimado menos o custo máximo admissível. Máximo admissível. Porque se eu estouro o custo, eu comprometo a minha margem ou vou comprometer o final. E aí eu perco o mercado e não atinjo o meu plano de negócio. Qual é a ênfase, que você pode me perguntar, do Target Costing? A ênfase do Target Costing é justamente eu conhecer o meu cliente. Isso é papel do contador? Não, diretamente não. Mas é papel do contador indiretamente ter as informações de pesquisa de mercado, de plano de marketing, de comportamento mercadológico, de rentabilidade estipulada pela área financeira. A empresa é um ser vivo, onde ela tem vários departamentos exercendo várias funções ao mesmo tempo. Cabe você conhecer cada uma das formas que esses departamentos pensam, como forma de traduzir esse pensamento dentro do seu mapeamento lá de custo. Isso é um fator crítico, sim, seu. Entender as fases do processo, entender o comportamento do mercado, entender a margem de cada produto, a expectativa de margem de cada produto, de forma que você monte um cenário
seguro e eficaz. Para que isso dê certo, você precisa então fazer um dever de casa acima da contabilidade, que é conhecer um pouco de engenharia reversa, por exemplo. A engenharia reversa é onde o produto do concorrente ele é analisado detalhadamente, ele te serve de subsídio para você fazer um depara daquelas empresas congêneres à sua, para você entender o que aquele concorrente utiliza de mão de obra, qual é o custo da mão de obra dele, qual é o custo dos insumos de produção dele, se eles tiverem as mesmas características do seu produto. Isso não é um contador industrial que faz, né? Mas a empresa certamente ela o faz e você tem que necessariamente ter essa informação na mão para te permitir aí uma melhor clareza na tomada do seu posicionamento. Engenharia reversa, análise de valores, então aplicação aí do comportamento dos custos, né, o real orçado, o previsto e o real, objeto aí que a gente até tratou na nossa primeira aula lá, dá uma revisitada na nossa primeira aula, a gente fala do conceito, né, de estimado, de corrente, isso é importante para você compreender, isso se aplica aqui de qualquer forma, e a percepção da melhoria dos processos. Nós não estamos falando aqui de custeamento ABC, mas é fator crítico de sucesso você ter uma rotina claramente definida, sem falar de direcionadores de custos, sem falar de atividade, mas você ter os processos desenhados de forma que você possa cobrar redução do custo de cada processo para atingir o seu objetivo final. Legal? Benefícios, você pode me perguntar, quais são os benefícios de aplicação desse método? O benefício é que você ouve mais o mercado, é que você tem a capacidade de reduzir os seus custos, garantindo as margens, né? Quando você encaixa o seu gasto dentro de uma caixa pequena, você está forçando garantir aquela margem associada. Você majora a rentabilização, consequentemente, você garante aquela rentabilização orçada, desenhada, se o mercado assim o aceitar. Vamos a um exemplo para clarear e melhor ilustrar a nossa percepção no que diz respeito aí ao target cost. Estou colocando aqui na tela para você uma meta, né, produzir 5 unidades. Essa é a meta da empresa. O preço definido ali, o preço meta, o preço alvo, são R$10 por unidade, sendo que um lucro de 25% sobre a meta. Isso está desenhado. O 25% está no plano de negócios, os 5 mil está orçado na minha capacidade de produção e o preço ali é o preço de mercado, eu não tenho como fugir disso. Se a gente for considerar então dentro da estrutura da DRE essa aplicação, fazendo as multiplicações, eu tenho aqui um volume de vendas de 50 mil, né, o lucro meta menos os 12 mil, o meu custo-alvo de 37.500. Ora, se eu for dividir a quantidade produzida pelo meu custo-alvo, eu vou ter ali um valor de custeamento de 7,50 para garantir toda essa minha aplicação estratégica, vamos dizendo. Se a gente entende, então, esses conceitos, eu sei que você entendeu, você tem, então, a percepção de que o target costing, ele é importante, ele tem as suas vantagens, ele tem os seus objetivos e os seus respectivos fatores críticos de sucesso, assim como quaisquer outras formas de você custear a sua empresa. Legal? Eu espero que você tenha compreendido a importância dessa forma de custeio direta, fácil, de fácil entendimento. Um abraço, fique na paz e nos vemos no próximo vídeo.